Estamos aqui para mais uma aula do módulo Valores Essenciais, Valores Fundamentais do Desafio Jovem. Essa é a nossa terceira aula e nós vamos hoje estudar o valor fundamental de número 2. E esse valor é compaixão. Compaixão. E a ideia desta aula é abraçar a esperança, o amor e a reconciliação. Isso é o que nós entendemos por compaixão, como valor fundamental. Compaixão, abraçar a esperança, o amor e a reconciliação. Agora, o que é compaixão? O que é compaixão? Compaixão, meu irmão, é uma tomada de consciência sobre o sofrimento de uma pessoa. Quando você percebe e vê uma pessoa em sofrimento e você se compadece desta pessoa. É sentir o sofrimento de outra pessoa. É ajudar a pessoa que está passando por um momento de crise, de sofrimento. É chorar com os que choram. É se condoer com a dor do outro. Para o cristão, é sentir e demonstrar o amor de Deus por uma pessoa que está sofrendo, enfrentando dificuldades. Você na Escritura vê isso lá no Salmo 116, verso 5, e na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no verso 3 do capítulo 1. Agora, quem é que necessita de compaixão? Quem necessita de compaixão? Via de regra, necessita de compaixão uma pessoa que está sem esperança. Uma pessoa que perdeu a esperança, uma pessoa que não pode ajudar a si mesmo, uma pessoa que está espiritualmente perdida, uma pessoa que sofreu uma grande perda ou uma pessoa com necessidades físicas. Nós temos alguns exemplos e vemos, por exemplo, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15, nós vemos uma pessoa completamente sem esperança. Nós vemos ali o filho pródigo que perde totalmente a esperança e precisa da compaixão do pai. Nós vemos ali também em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Nós vemos aquela pessoa que foi assaltada e estava lá caída, ferida e não podia ajudar a si mesmo, não tinha forças para ir em frente e essa pessoa precisava de compaixão e o bom samaritano dispensou compaixão sobre essa pessoa. Também vemos lá no Evangelho de Marcos que uma pessoa que está espiritualmente perdida precisa de compaixão. Olhe comigo o que diz esse texto. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus ele se compadece das multidões porque elas estavam perdidas, não tinham liderança, não tinham quem as direcionasse. Portanto, são pessoas que precisam de compaixão. Também percebemos e vemos que uma pessoa que sofre uma grande perda precisa de compaixão. Lucas capítulo 7, dos versos 12 a 15, nós vemos lá o caso da ressurreição do filho da viúva de Naim, onde essa pessoa precisava de compaixão e ali ela recebe compaixão. Uma pessoa com necessidades físicas urgentes precisa de compaixão. Nós vemos lá aquela grande multiplicação de peixes e pães que Jesus realiza, porque aquelas pessoas estavam necessitadas, tinham necessidades urgentes e precisavam de compaixão exercida na vida delas. Agora, como que alguém pode sentir compaixão? Para sentir compaixão é necessário estar cheio do amor de Cristo, cheio do amor de Cristo. Veja comigo o que diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Para sentirmos compaixão é necessário estarmos cheios do amor de Deus. Precisamos nos lembrar quando Deus e outros tiveram compaixão de nós mesmos.
Quando nós recebemos compaixão, porque Deus dispensou sobre a nossa vida compaixão, veja o que diz comigo a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia aí e veja comigo lá no capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. Nós recebemos a compaixão de Cristo e nós podemos sentir isso, e nós precisamos também e devemos sentir compaixão, e fazemos isso quando nós vemos as pessoas como Deus as vê. Olhar para as pessoas como Deus as enxerga, com graça, com misericórdia, com amor, com compaixão. Esta é a maneira que nós podemos sentir compaixão. E para vermos isso, é bom lermos lá o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Veja comigo o que diz este texto da Escritura Sagrada. Marcos, capítulo 6, versículo 34, nos diz o seguinte: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus, quando chega frente àquela grande multidão, onde ele realiza aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele olha para aquelas pessoas e percebe que elas não tinham uma liderança, e por isso ele olha para aquelas pessoas com compaixão. É assim que nós devemos olhar, porque se fizermos assim, nós vamos sentir compaixão. Agora, como que eu posso demonstrar compaixão? Como eu posso mostrar compaixão no meu dia a dia? Uma coisa muito importante é a prática do perdão. Perdoar pessoas que precisam de perdão. É interessante nós pensarmos nisso. Mateus capítulo 18, lá nesse texto de Mateus, nós percebemos e vemos que aqueles que são necessitados de perdão precisam ser perdoados. E aqui me chama muito a atenção essa passagem. Veja comigo, capítulo 18, versículo de número 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. E aqui vale algo importante para a nossa reflexão sobre o perdão, porque quando nós olhamos para a passagem da Escritura Sagrada, nós vemos lá, logo a partir do versículo 15 do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós vemos lá que se você tem alguma coisa com seu irmão, você vai até ele. Indo até ele, então, você tenta resolver. Se conseguir, ok, amém, graças a Deus. Se não conseguir, o que diz a Escritura? Você leva uma testemunha para ouvi-lo. E é interessante que, se você conseguir, ok, tranquilo. Agora, se você não conseguir, você leva então uma testemunha para tentar resolver a situação. Se não conseguir, você leva até a igreja. E se não der certo, diz a Escritura que você deve considerá-lo como gentil e publicano. Na sequência do texto, quando o Senhor Jesus diz: em verdade também vos digo que se 2 ou 3 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida, e o meu Pai que está nos céus irá conceder isso a vocês. E tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, diz aqui o verso 18. E logo depois, no verso de número 21, Pedro, então, diante dessa exposição de Jesus, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus, então, ele responde dizendo: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. E então Jesus fala de um perdão que deve ser contínuo e sempre devemos perdoar. Mas eu fico me perguntando, de onde é que Jesus tirou esta numeração?
Por que 70 vezes 7? A própria Escritura nos responde isso. Se você for lá para o livro do Gênesis, logo no capítulo de número 4, nós vemos lá na seção onde fala sobre os descendentes de Caim, nós vemos no verso de número 24 do capítulo 4, diz assim: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Lameque era um indivíduo que foi ferido por uma pessoa e foi machucado por outra. E porque ele diz assim: disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. E ele diz que a vingança dele seria de 70 vezes 7. A de Caim seria 7 vezes, porém a dele seria de 70 vezes 7. É interessante que quando Jesus chega para Pedro e diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus está dizendo, não vale a lei da vingança, e sim a lei do perdão. E na sequência do texto, o que nós temos? A parábola do credor incompassivo. Alguém que tinha uma dívida impossível de ser perdoada e agora ela é perdoada. É isso que nós devemos fazer com a compaixão, perdoar. Nós demonstramos compaixão através do perdão. Mateus capítulo 18 nos ensina isso. Mas também nós vemos que a compaixão, ela restaura pessoas que desperdiçam seus recursos. Nós vemos isso lá na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, quando ele desperdiçou tudo e o pai o recebe de volta com amor, com compaixão. Querido, vale aqui contar uma experiência de quando eu era diretor no Desafio Jovem no interior de São Paulo, em Rio Claro. Eu me lembro que a partir de uma certa altura, Deus me ministrou muito ao meu coração. Deus falou muito ao meu coração sobre a maneira, a postura como eu deveria tratar os meus alunos, os alunos que Deus tinha colocado nas minhas mãos, os acolhidos ali no Desafio Jovem. E é interessante que a postura depois de um determinado tempo do ministério, como lá do ministério que eu desenvolvia como diretor, no começo muitos iam embora e eu ficava chateado, magoado com aquilo, porém Deus começou a ministrar no meu coração que eu deveria abençoá-los, mesmo aqueles que não completavam o programa. Foi interessante que muitos desses que foram embora e infelizmente tiveram recaídas, eles começaram a perceber que eles necessitavam de restauração. E eles, quando queriam voltar, eles voltavam para o Desafio Jovem, porque nós deixávamos as portas abertas a eles. Este é o propósito, restaurar pessoas, salvar pessoas que foram atacadas, feridas, como lá o bom samaritano fez lá, como nós vimos no Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 10, nós vemos o bom samaritano ajudando aquele que era necessitado e salva aquela pessoa, leva ele para a hospedaria. E o Desafio Jovem é uma hospedaria, querido, onde bons samaritanos podem levar os feridos para serem salvos e terem vida transformada em Jesus. Nós também demonstramos compaixão, podemos mostrar quando nós suprimos as necessidades urgentes das pessoas, aqueles que são famintos, desejosos e não aguentam mais viver no pecado. Essas pessoas, como vimos em Marcos capítulo 8, lá naquela multiplicação dos peixes, essas pessoas têm as suas necessidades supridas. Também quando nós falamos a verdade de Deus às pessoas que estão perdidas, as pessoas que não têm orientação, nós precisamos falar a verdade de Deus, como o Evangelho de Marcos nos diz em Marcos, lá no capítulo 6, versículo 34. E precisamos também tocar nas pessoas. Tocar nas pessoas. Precisamos mostrar o amor de Deus através da nossa vida, através do toque, do amor do Espírito Santo, que pode ouvir, que as pessoas podem ouvir e serem transformadas pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. É interessante, irmãos, que nós podemos mostrar compaixão para os nossos alunos. Como que você pode
colocar isso em prática. Aí no seu centro, no Desafio Jovem, onde você trabalha, no seu ministério, no ministério que Deus tem colocado nas suas mãos, como é que você pode desenvolver isso? A primeira coisa que você pode desenvolver com paixão é ouvir os seus alunos. Ouvi-los, ouvir e os alunos compartilharem com você e ouvi-los das mágoas que eles têm, dos pesares, das dores, daquilo que tem incomodado os seus alunos. Então, você, quando escuta, ouve os seus alunos, você então mostra aos alunos que Deus se preocupa com eles. Terceira coisa, então a primeira é ouvir os seus alunos. Segundo, mostrar aos alunos que Deus se importa com eles. A terceira coisa é orar com os alunos sobre os seus problemas. Suprir as necessidades dos seus alunos e compartilhar Jesus com eles para que eles compreendam a compaixão de Cristo e o amor de Deus. Essa compaixão, entretanto, principalmente com os alunos, deve ser equilibrada com firmeza. Compaixão não significa que nós vamos deixar com que as pessoas façam o que querem, ou principalmente pensando nos nossos acolhidos, nos nossos alunos, vamos deixar eles ficarem livres das atitudes e comportamentos errados. Não, não é isso. Compaixão não é isso. Compaixão é amor com firmeza. Compaixão com amor e firmeza expõe o pensamento errado, pecaminoso, contrário à Escritura. A compaixão de Cristo nos constrange. E essa é a compaixão que nós devemos ter pelos nossos alunos, pelos nossos acolhidos, para que quando eles tenham a sua vida exposta através da compaixão, que eles possam ficar constrangidos pelo amor que você desenvolve e expõe a eles. Portanto, meu amado, que você possa tomar esse valor fundamental, compaixão, para a sua vida e que você possa, cada dia do seu ministério, abraçar a esperança, abraçar o amor e abraçar a reconciliação. Pense, querido, onde é que você pode hoje começar a desenvolver compaixão na sua vida? No relacionamento com os alunos, no relacionamento com os seus líderes, no relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com as pessoas que você conhece. Pense nisso. Estabeleça um alvo de aplicação pessoal e coloque em prática este princípio, este valor fundamental. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula deste módulo de valores fundamentais. Que Deus o abençoe. Até mais.